Começa aqui a entrevista a André Ventura, no âmbito da série de entrevistas aos líderes dos partidos com assento parlamentar, ou seja, os mais importantes partidos portugueses. André Ventura, boa noite. Boa noite, Zé. Temos mais dados sobre a Supino Viva. Está tudo esclarecido ou agravam-se as dúvidas? Boa noite, obrigado pelo convite e boa noite aos telespectadores. Bom, eu acho que mais do que a questão das dúvidas, do sentido o cliente A, B ou C, há uma conclusão, que essa já foi retirada, aliás, foi a manchete do vosso jornal ontem, que é, há uma série de empresas que faturaram dinheiro com o Estado e que ao mesmo tempo estavam a pagar, é porque isto não é no passado, estavam a pagar, e algumas pagaram, a uma empresa familiar do próprio Primeiro-Ministro, cuja passagem de cota já se percebeu que não valeu nada e, portanto, na verdade era dele. Portanto, o que é grave aqui, mais do que esclarecer, obviamente, nós já esperamos tudo nos próximos dias, mas à medida que a história avança, há uma coisa que parece ficar clara. É que uma série de empresas na relação com o Primeiro-Ministro ganharam mais dinheiro do Estado e tinham uma relação comercial com o Primeiro-Ministro. E isso é inaceitável em qualquer democracia do mundo, e acho que isso já é uma conclusão que se pode tirar. Nem é sequer uma coisa, ainda vai haver dúvidas. É uma incompatibilidade, primeiro porque o Primeiro-Ministro tem que estar sempre em exclusividade, não é como, olha, deputados ou outros, o Primeiro-Ministro tem que estar em exclusividade obrigatoriamente, não pode estar a receber dinheiro de nenhuma entidade, e mais grave ainda, é porque o Primeiro-Ministro tinha-nos garantido. Há aqui dois momentos, se me permitir só dizer isto, é que acho que são muito importantes. Um, quando é chamado ao Parlamento pelo Chega, e perguntamos o que é isto, isto foi noticiado, tinha sido noticiado até pelo Correio da Manhã, isto é ou não incompatível com as suas funções. E o Primeiro-Ministro, num primeiro momento, ri-se, desvaloriza, diz-me a mim, aliás, que tem terrenos em Raval, pequenos terrenos, e que a empresa era uma pequena unidade de gestão familiar. Eu penso que esta expressão exata foi o que me foi dito, e foi o que foi dito ao Chega no Parlamento. Provavelmente começou por ser. Pronto, mas já não era. E, portanto, chegados aqui, o Primeiro-Ministro mentiu. E isto tem que ter consequências. Quer dizer, o Primeiro-Ministro mentiu ao país, procurou ocultar informação, e agora sabemos que havia uma série de empresas que ganharam mais dinheiro ainda por cima no ano passado, que estavam numa relação privilegiada de pagamento ao Primeiro-Ministro. Algumas até ganharam mais dinheiro com o Partido Socialista com certeza. No governo, e são empresas que fornecem serviços. E se estivessem a pagar a António Costa, eu diria a mesma coisa. Agora, a verdade é que estavam a pagar a Luís Montenegro, numa empresa que é Luís Montenegro, porque é Luís Montenegro, e ele próprio, entre linhas, já disse isso, e ganharam dinheiro com o Estado. Quer dizer, isto levanta os maiores alarmes a toda a gente. E levanta alarmes de falta de integridade. Há várias formas de olhar para isto. Uma delas é que o escrutínio que está a ser feito a este Primeiro-Ministro nunca se verificou noutras alturas. É pelo menos o que ele considera. Mas isso não é verdade. A questão é, embora tu sugiras que pode haver aqui uma influência ou algo que esteja para além da boa ética, digamos assim, já que criminalmente parece não haver nenhum problema, será excessivo, ou seja, no sentido de um Primeiro-Ministro pode exercer a sua influência e cobrar mais tarde, como já vimos ministros fazerem. Ministros e ex-primeiros-ministros. Ou seja, mas, José Carlos Castro, a dúvida não fica sempre? Eu gosto de deixar sempre o trabalho à justiça ao que é da justiça, porque eu acho que as coisas têm que ser separadas. E nós cabe-nos o trabalho de fazer política e não de lançar aqui achas para a fogueira. Agora, estes dados levantam, mesmo criminalmente, uma série de outros caminhos que têm que ser percorridos. Porque, quer dizer, isto levanta, pelo menos, a aparência de poder estar a haver uma influência nos bastidores, remunerada, paga, portanto isto envolve dinheiro, não é os 15 cêntimos de terreno que o Primeiro-Ministro dizia que tem em Bragança. Quer dizer, estamos a falar de faturações de milhões de euros e de pagamentos de milhares de euros ao Primeiro-Ministro ou à família dele. Portanto, eu diria que isto, do ponto de vista criminal, também levanta aqui uma série de outras questões. Mas isso é a justiça que cabe, eu não sou nem procurador, nem inspetor, não é isso que me cabe a mim. Agora, um Primeiro-Ministro que disse primeiro, que isto era uma pequena unidade familiar, mentiu. 2, que nunca tinha existido nenhuma ligação entre estas empresas e o dinheiro público, e agora sabemos que existiu e que não é pequena. E 3, talvez o mais grave de tudo, é o Primeiro-Ministro, quando reage, não ter dito assim, passa-se isto é o que existe, eu errei até, aqui ou aqui, vou corrigir, toda a gente pode errar, mas ter dito, não, mas vocês estão a levantar suspeitas, estão a brincar, quer dizer, ó Sr. Deputado, isto é uma pequena empresa que tem uns pequenos terrenos familiares, que eu herdei do meu avô e da minha... E as pessoas acreditaram. E agora olhamos para isto e percebemos que isto tem tudo menos a ver com terrenos familiares e com heranças familiares. Portanto, eu acho que o Primeiro-Ministro mentiu, e isto tem que ser dito. Não é escrutínio, o escrutínio é feito a todos, por isso é que há uma entidade para a transparência. O que o Primeiro-Ministro tentou fazer foi ocultar informação. Talvez uma parte do país não se tenha ainda perguntado isto. Quando o Primeiro-Ministro diz, foi grave terem divulgado isto, eu quero que a PJ... Isso nem foi dito pelo Primeiro-Ministro, foi pelo Carneiro. Eu quero que a PJ vá ver quem é que passou isto ao jornalista.
Nós estamos a falar de uma informação que ia ser pública daqui a 10 dias ou 12. Portanto, o problema do Primeiro-Ministro não é ela ser pública, é ter-se tornado pública agora. Ou seja, o Primeiro-Ministro queria esconder isto para as eleições. Zé Carlos Castro, se nós não tirarmos daqui consequências e votarmos na mesma coisa não é o Primeiro-Ministro, na mesma situação, então nós também somos cúmplices do ambiente que estamos a criar em Portugal. Quer dizer, nós vemos, nós ouvimos, nós estamos a ler tudo o que sai nas notícias. Se mesmo assim acharmos que este homem tem as condições para ser Primeiro-Ministro, então somos cúmplices do que está a passar em Portugal. Mas é a autoridade que vai dizer se é compatível ou não. Claro. Na tua interpretação, é incompatível Luís Montenegro desempenhar a função de Primeiro-Ministro face aos dados que se conhece hoje? O que eu acho é que o Primeiro-Ministro não podia estar a receber avanças de terceiras entidades. E uma coisa era o Primeiro-Ministro dizer que passou à mulher, etc. Aquilo já se viu que é nulo, isso já ficou claro, que na verdade o Primeiro-Ministro tinha uma empresa, que estava a receber dessa empresa e que essas empresas beneficiavam do dinheiro do Estado. Em qualquer democracia europeia isto é incompatível. Eu dou-te o exemplo do chanceler alemão, que nem é da área do Chega, por isso estou à vontade de falar sobre isso. Um homem rico, um empresário, quando chegou ao poder, o que fez foi pôr todos os negócios que tinha, todos, sob uma gestão profissional independente, dizendo, isto é o que eu tenho. Para não haver aqui problemas, para não haver aqui incompatibilidades, eu vou passar tudo para fora. Não pode continuar a ser chanceler ou Primeiro-Ministro, receber ao mesmo tempo e depois tomar decisões no Conselho de Ministros que podem atribuir a essas empresas muitos milhões de euros. Quer dizer, se tu dás com uma mão e depois ofereces por outra, pode não haver nada. Mas levanta a suspeita para as pessoas de que está a haver negociatas de bastidores. É isso que é mau. É isso que é mau para a democracia. Se Luís Montenegro não tivesse nada a esconder, eu acho que ele tinha morto a questão logo do início. Tinha dito logo, é isto que se passa, é isto que aconteceu. O que aconteceu foi que tentou ocultar, tentou fugir, tentou ignorar e agora estamos na situação em que estamos. Mais, para evitar comissões de inquérito, mandou o país para eleições. Portanto, quer dizer... Agora as pessoas farão a avaliação que fizerem daqui, mas eu acho que a avaliação, da minha parte, está feita em relação ao Luís Montenegro. Bom, vamos ainda na atualidade à questão do apagão. Vi em várias entrevistas que foram dadas pelo líder do Chega que a comunicação correu mal. Se só correu mal a comunicação, é porque as coisas correram bem, André. O facto da comunicação correr mal, num dia em que não há comunicações, diz tudo sobre o que é que correu mal, que é quase tudo. Houve duas coisas que eu acho que... benefício da dúvida ao Governo. Isto nunca tinha acontecido. Para sermos sérios, intelectualmente honestos, nunca tinha acontecido. Penso que é um dos piores apagões em 20 anos da Europa. Portanto, ninguém pode dizer assim, se eu fosse Primeiro-Ministro, eu estava preparado desde o minuto zero para lidar com isto. Eu também não estaria preparado com todas as ferramentas, para ser honesto, para lidar com isto desde o minuto zero. Quem disser que está, bom, não está a ser sério. 2. O que é que temos que fazer logo que isto acontece? E que temos à nossa volta no Governo pessoas que nos dizem, olha, passou-se isto certamente que disseram a Luís Montenegro. Olha, o que se passou é isto, o que aconteceu é, provavelmente, isto, o que está em causa é isto. Às 11h33 da manhã, mas também às 11h40, às 11h50, ao meio-dia e 50 e à 1h, tanto podia ter sido um ataque terrorista, como um ataque cibernético, como uma falha de energia, como não sabemos o que é que está a acontecer. Eu recebo mensagens. Hoje foi curioso que o Presidente da República disse que também não recebeu a mensagem da Proteção Civil. Eu, por acaso, recebi, já passava da hora, muito da hora recomendável. Nós recebemos mensagens da Proteção Civil a dizer que vem uma onda de calor, a dizer que vem aí chuva nos próximos dias, a dizer aproxima-se de uma área de incêndios. Então, e na pior altura energética da nossa história, não recebemos uma mensagem a dizer tenha calma, o que está a passar é uma falha de energia, vamos repô-la em 10 horas. Evitava que tudo fosse a correr para supermercados, que tudo fosse a correr para lojas. Tenho dúvidas que evitasse a corrida aos supermercados. Podia menorizar um bocadinho a angústia. Porque de quem, de repente, a angústia cria-se muito rapidamente, os primeiros 10 minutos de uma... É verdade, Zé Carlos Castro, mas se não soubermos o que se passa e acharmos que podemos estar perante um ataque à Europa, como muita gente achava naquelas horas, que podíamos estar perante um ataque externo, é muito diferente nós estarmos perante um ataque da Rússia, da China ou de outros, ou estarmos perante uma falha de energia. Okay, quer dizer, mas há um problema com as antenas de móveis, portanto, mas por isso é que eu suponho que estará relacionado, isso ainda está a ser investigado, mas estará relacionado com esta... com a chegada tardia da mensagem. Tu já viste que sempre que temos incêndios, alguma coisa, nós acabamos sempre a discutir assim, bom, alguma coisa falhou aqui, temos que fazer agora uma nova auditoria, uma nova investigação, a ver o que se passa. Nós já gastámos no Ciresp 770 milhões de euros. Os incêndios correram mal, mas também não estávamos preparados. Isto foi em 2017. Desde então, gastámos centenas de milhões de euros a melhorar o Ciresp. Eu estive numa corporação de bombeiros há 2 dias que me disseram que estavam naquele dia e ficaram a funcionar a metade. Portanto, o que eu pergunto é, eu não acho que isto não é populismo. Como é que gastamos centenas de milhões de euros e ao mínimo problema deixamos de funcionar?
Quer dizer, isto não não foi dá. este governo que comprou o Ciresp. Não, eu isto e também devo por dizer que o Ciresp é um sistema que existe em muitos países do mundo. Bom, mas cá parece que funciona pior do que porque foi reduzido por António Costa para poupar dinheiro em muitas valências do sistema. Isso fragilizou de algum modo. Por isso eu acho que PS e PSD são tão responsáveis por isto como outros. Mas sim, mesmo a não notícia é que uma tivemos coisa hoje. de hoje, Para, Zé Carlos Castro, depois governo da questão da mensagem, eu procurei pensar assim. Eu não sou técnico, não é? Eu não sou técnico de proteção civil. E portanto pensei, será que eu estou a exagerar? Será que eu estou a enganar? Mas eu ouvi, em entrevista televisiva, o presidente da Associação dos Técnicos de Proteção Civil dizer uma coisa grave que se calhar passou a uma parte da população, que foi, devia ter sido mandada a mensagem, não foi porque alguém de cima decidiu que não devia ser enviada. E ele disse isto, ele disse, eu acho que devia ter sido, objetivamente devia ter sido, mas alguém decidiu que não devia ser. Eu não ouvi essa declaração, mas isso com certeza surgirá no relatório, não? Pronto, porque há relatórios de espero que sim. Porque é que não se enviou uma mensagem? Sim. Porque é que o Governo só ativou o sistema de emergência já tarde? Porque é que a informação que a população teve foi muito reduzida? E, segundo as notícias que soubemos hoje, a própria reação do Governo foi mal feita e tardia. Portanto, repara, este Governo já é conhecido por ocultar coisas. Se quando estamos sob stress ele nem nos consegue resolver coisas também, para que é que serve este Governo? Não. Bom, vamos aos assuntos que são prementes para os portugueses, para além destas questões de atualidade e que interessam para a decisão no voto. E há uma preocupação que é... há várias preocupações, obviamente. Mas talvez a maior neste momento seja a habitação e a saúde. Talvez a habitação. Sim. Vamos começar pela habitação. O que é que o Chega propõe para não se consegue resolver de um dia para o outro, mas como é que se ajuda a entrar num caminho de recuperação de preços que sejam razoáveis, minimamente? Não é? Eu acho que nós temos de facto um problema e, como dizes, é talvez hoje o maior. Não digo que a saúde não esteja talvez na primeira prioridade, porque é a saúde. Já vamos falar de saúde também. Mas em termos de, digamos assim, preocupação que afeta várias camadas sociais de forma transversal é a habitação. Nós estamos a tornar-nos dos países... Aliás, tornámos-nos o país mais difícil da OCDE para aceder à habitação. E isso podia nos orgulhar, no sentido de dizer, bom, cá está tudo muito caro, mas era se os nossos salários fossem altos e as nossas pensões fossem altas. Não são. Portanto, o problema é que estamos a criar uma divergência real, material, entre o valor que recebemos e o que temos de pagar para ter habitação. Por isso, muitos não conseguem ter habitação. Isto resolve-se de um dia para o outro? Não. Porque há um problema de falta de construção, que durou anos. Há um problema de imóveis do Estado, que são muitos, como já está inventariado e que estão desocupados, e o Estado não dá nem está inventariado na totalidade. Bom, indiciariamente, pelo menos. E só essas já davam para enfim, amenizar um pouco, mas o Estado é o pior gestor de todos os que existem. Temos uma má lei de heranças também de partilhas, essa é uma evidência, que não é culpa deste Governo, que há prédios que estão desocupados há décadas porque estão em disputas de heranças e partilhas, e depois duas coisas que isso sim o Governo podia ter feito e não fez. Uma prende-se com a questão da imigração em geral, que é, se continuam a entrar pessoas de forma descontrolada, não haverá casas para todos. E, portanto, nós temos de dar aqui prioridades. Mas se as pessoas vêm é porque precisamos delas, não é? Eu acredito que há pessoas que vêm por bem e que nós temos que integrar e acolher. Mas não é quase de 15 a 20% ou seja, os imigrantes não procuram um país onde não possam trabalhar ou não têm oportunidades de Castro, mas nós depois não podemos ter um casal que não consegue aceder e comprar uma casa e 20 paquistaneses compram não alugam. Não? Quer dizer, não pode ser, porque cedo ou tarde o que acontece é que os jovens não têm casa para estar. Porque se os outros metem 20 dentro da mesma casa ou dentro da mesma loja ou dentro da mesma cave e pagam-na e há máfias por trás a pagar isso, quer dizer, não há habitação que aguente. Um país de 11 milhões de pessoas, com 2 milhões de imigrantes, a caminhar para 2 milhões de imigrantes, quer dizer, não há país que aguente. Mas esse é um problema que está ajusando. Não se vai resolver de um dia para o outro. Portanto, para sermos sinceros, nós temos que controlar um pouco a nossa imigração para não começarmos a ter na saúde e na habitação pressão. E depois a questão do mercado. Hoje, não justifica a muitos proprietários ter os seus imóveis no mercado. Se pagam no IRS 25%, um quarto do valor, vai para o Estado. O Chega propõe a redução para 5%. Porquê? Durante um período ou permanente? No próximo ano e depois, se funcionasse bem, como incentivo... Outra coisa que faz diferença é a confiança jurídica, ou seja, daquilo que é decidido hoje, não pode ficar só um ano, porque senão não tem efeito. Foi o problema do programa Mais Habitação. Quando tu passas às pessoas a ideia de que vais ser obrigado a arrendar a tua casa, quer queiras, quer não. Ou que os impostos agora vão ser 10%, mas para o ano podem ser 20% outra vez. Isto não dá confiança jurídica. As pessoas hoje sentem que põem a casa a arrendar. Às vezes as casas são-lhes devolvidas, destruídas, todas sujas e cheias de problemas. Tiveram uma série de chatices para cobrar, porque depois os tribunais não despejam as pessoas, quando é preciso despejar. Então, pagam, têm as casas destruídas e um quarto vai para o IRS. Portanto, qual é o incentivo para se pôr as casas no mercado? Muito pouco. Há quem diga, bom, isto só vai ajudar os ricos, só vai ajudar os que fazem especulação. Não, isto vai ajudar... proprietários que não são ricos. Aliás, a maior parte, eu suspeito, não tenho aqui agora os números, eu suspeito que a grande maioria dos proprietários não são ricos. Alguns são pessoas que, olha, têm que ter segundos rendimentos para conseguir fazer face ao pouco dinheiro que têm.
Portanto, se nós os incentivarmos a pôr as casas no mercado para jovens, para classe média, isto vai funcionar melhor, mas temos que lhes dar um incentivo. E eu acho que passa por duas coisas. Rever a lei dos despejos não é no sentido de pôr toda a gente na rua, é no sentido de garantir que quem não cumpre tem que ter consequências e não pode ficar sem pagar uma renda, às vezes rendas baixíssimas, e continuar no imóvel como se fosse dele. E o segundo, a Holanda até tem o Tribunal das Rendas, é um tribunal específico para tratar deste. O segundo é a parte fiscal. Então, quer dizer, tu metes a tua casa a arrendar, tens uma série de problemas, tens uma série de chatices, e o Estado ainda te cobra 25% desse valor, tu perguntas... Bom, e há propostas de então, isso não alguns vale a pena, partidos que queriam englobar isso no IRS normal, no IRS normal, disparar, o que faria disparar ainda mais o rendimento bruto. Mas essa é a parte da propriedade ou do investimento privado, o que já existe, e de outros que podem vir a existir. Mas não é preciso investimento do Estado? E é preciso investimento público. Qual é que é o problema e porque é que nós temos porque é que nós não somos tão entusiastas de investimento público, apesar de defendermos mais construção e um aumento faseado até de 10% a 15% do que já temos hoje, mas porque é que não somos, porque é que não anda a dizer habitação pública, habitação pública, habitação pública em todo o lado? Ao contrário do PS e do Bloco de Esquerda. Porque a experiência que eu tenho, e que eu acho que a maior parte dos portugueses tem, é que a habitação pública vai para os coitadinhos habituais. É que nós construímos casas e vão para aqueles de sempre. Alguns têm 2 e 3, e como eu costumo dizer, têm o Mercedes à porta e o BMW à porta. E, portanto, eu não sou um grande entusiasta, digamos assim, de dizer-se, bom, então temos que construir em Barda pode ser pela casas públicas. Também. Devia ser, mas para isso tinha que haver fiscalização que não existe. E eu estou à vontade, olha, teve aqui neste estúdio o Presidente da Câmara de Louros, do PS, a dizer aquilo que eu estou a dizer há anos, que é inconcebível haver pessoas que desde os anos 70 e 80 têm rendas de 1 euro, de 2 euros ou de 3 e não pagam. E não pagam porque é que não são despejados? Porque são os coitadinhos habituais, porque ou são de minorias de etnia cigana, ou porque são de minorias estrangeiras, e nós dizemos sempre, não podemos porque isso vai gerar um problema. Mas depois o que é que acontece? A 1 quilómetro está a malta que paga tudo. Tem que pagar a casa, tem que pagar o carro, tem que pagar impostos, e olha e pensa assim, aqueles que estão ali não pagam nada. Mas têm sempre casa. Quando vem uma nova casa, já estão lá eles para obter. Vão à Câmara Municipal fazer barulho, casa. Por isso é que eu não sou um fã de dizer assim, construa-se por essas câmaras municipais fora, porque eu sei que vai acabar nas mãos dos mesmos. Vai acabar nas mãos ou de estrangeiros ou de minorias. E eu acho que já é tempo de nós começarmos a pensar também em nós próprios. Portanto, sim, tem que haver mais habitação pública, mas eu colocaria mais pressão em haver menos IVA de construção, para haver mais mercado de construção, e em haver um sistema fiscal mais amigo de quem põe as casas a arrendar, para jovens e para outros. Finalmente só. Não é que seja o grande problema, para ser honesto intelectualmente, não é que isto seja o problema hoje. Mas esta história dos ocupas, que em Espanha está a ganhar grande dimensão, e ouvir partidos em Portugal dizer que está tudo ok, que está tudo bem em ocupar casas de outras pessoas, porque supostamente não têm casa, isto passa ao mercado, aos proprietários, aos detentores de imóveis, uma sensação de insegurança e de instabilidade que é terrível. Quem ocupa casas está a cometer um crime. Quem ocupa casas tem que ser despejado. E nós não podemos hesitar nisso. Portanto, o Chega é muito firme em matéria de habitação. Mas há uma questão, é que quem ocupa casas depois tem que se cumprir o mesmo calvário na justiça, porque não é imediato, não é? O ocupou tem que sair agora. Esse é que é o problema. Isso não acontece. Esse é que é o problema. Pode demorar anos. Mas a polícia agora, a polícia diz-lhes que não pode fazer nada. E realmente não pode. E realmente não pode, porque a nossa lei é, de facto, desculpem dizer assim, não vale nada. Então, ocupam a tua casa, ou a minha, entram para lá, ficam lá e dizem, não, a casa há quem precisa, a casa a quem trabalha e a quem precisa. E ficam lá dentro, a casa não é deles. Mas depois não podemos tirar de lá, não cometeram nenhum crime, e há malta de esquerda a dizer, não, está tudo bem, porque eles precisam de casa. Então isto dá ao mercado um bom sinal. Quer dizer, isto dá o sinal de que ser bandido em Portugal vale a pena. E eu acho que nós não devemos ser um país em que ser bandido vale a pena. Ok, vamos passar para a saúde. Já passamos metade do tempo, passa depressa. Vamos para a saúde. Parece que tem sido um dos problemas... Zé, deixas-me dizer uma coisa só que eu acho muito grave e que eu já confrontei o Primeiro-Ministro com isso e eu até hoje não tive resposta, que é... Nós tivemos o diretor do Observatório para as Migrações, nomeado já por este governo, o Dr. Pedro Góis, dizer o seguinte, bom, nós estamos de facto com um problema de habitação, a pressão que está a vir externa dos imigrantes é grande, mas isso quer os que são a favor, quer os contra. É evidente que está a acontecer. E então eu acho que os jovens portugueses podem ficar mais tempo em casa dos pais, que devemos dar prioridade a quem chega de fora porque não tem as mesmas condições familiares. Isto é tudo ao contrário. Então nós aos nossos jovens dizemos, vocês têm que ficar em casa dos vossos pais, já temos os que saem de casa mais tarde da Europa. Vocês fiquem até aos 40 anos na casa dos pais, porque quem vem de fora tem direito a casa. Então, mas isto cabe na cabeça de alguém? Este senhor continua em funções ao dia de hoje. Se eu fosse Primeiro-Ministro, ele já estava na rua, honestamente. Bom, há muitos jovens que preferem ficar em casa. Bom, isso é outra coisa, mas não creio que seja a maior parte. Vamos então falar da saúde. Não se pode dizer com verdade que não se tenha investido na saúde. Não está a custar 16 mil milhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ou seja, temos mais investimento e menos serviço.
Há solução para isto? Essa é uma evidência. Nós hoje temos um grande investimento na saúde e ninguém pode dizer que não houve investimento na saúde, porque os números estão lá. Eu estive na discussão dos orçamentos em que isso aconteceu. Portanto, a questão não foi o despejarem dinheiro na saúde, isso despejaram. Aliás, penso que é de todos até o orçamento mais... Às vezes o que está no orçamento não é a execução orçamental, mas no caso da saúde até é quase. No caso da saúde, enfim, foi uma evidência. Problema. Nós continuamos a ter um nível de desperdício e de fraude gigante na saúde. Se não me engano, entre 2 mil milhões a 3 mil milhões por ano. Isto é uma coisa assustadora. É o valor de outros orçamentos de outros ministérios. 2 mil milhões a 3 mil milhões em fraude, abuso e desperdício. Isto é gigantesco. Não estou a dizer que isto resolve-se tudo de um dia para o outro. Não vou dizer isso aqui. Mas é preciso uma reforma profunda? De eficiência. Ou esta ainda funciona se for bem gerida? Tem que haver uma reforma profunda de eficiência em que as unidades locais de saúde, o topo do SNS, nós não podemos continuar a fazer nomeações. Muda o governo, mudam as equipas todas. Há cargos políticos na saúde? Há imensos. Aliás, uma grande parte são apontados. Este governo e o outro nomearam centenas de pessoas para unidades locais. Tem que ser um cargo de confiança, é verdade. Eu acho que, sobretudo, tem que ser um cargo de competência, mais do que confiança, tem que ser um cargo técnico. Porque se tivermos um bom gestor na saúde, eu não quero saber se é do Chega, do PS ou do PSD. Eu quero que ele faça bem o seu trabalho. E isso devia haver, se não uma reforma, um acordo profundo em que não estamos sempre a mexer nestas pessoas, com o pagamento de indemnizações, com o regresso de pessoas que não sabem o que é que estão a fazer porque acabaram de aterrar no local. Olha, que não é culpa totalmente deste governo, mas fazer-se o diretor do SNS. Quer dizer, temos um Ministro da Saúde, temos o Secretário de Estado da Saúde, mas precisamos de um diretor do SNS. Mais cargos pagos, enfim, sem interesse nenhum. Mas eu não quero aqui dizer isto resolvia tudo. Não. Mas não compreendo muito bem como é que o Primeiro-Ministro pode dizer que a saúde está melhor quando nós, nos momentos mais difíceis, temos tido as urgências fechadas. Aliás, na Páscoa tivemos as urgências fechadas e vamos ter amanhã... Tanto quanto se percebe, isto está relacionado com como é que é dizer, a percentagem que o sistema necessita de tarefeiros é elevada. E é nesses períodos que eles falham mais, porque não querem fazer os fins de semana prolongados, porque nós temos os auxiliares. Por isso daí os fechos. Porque é elevada? Porque nós temos os auxiliares de saúde, que são muito importantes e muitas vezes são esquecidos, os enfermeiros, os médicos, neste momento, tudo o que fizerem a mais, de trabalho a mais, e que é preciso, porque senão não conseguem cumprir com as funções que lhes são pedidas, são todos tributados. Nós já propusemos há muito tempo que houvesse uma isenção nas horas de trabalho suplementar de quem faz trabalho na saúde. Se não estamos a dizer assim, matem-se a trabalhar, fiquem até à meia-noite no hospital. Para quê? Quando chegarem lá, quando forem ver o salário, ganharam menos, se calhar, porque levaram com o IRS por cima do trabalho suplementar. Isso não faz sentido. Outra questão que saiu ontem, e que era importante confirmar. Eu tenho aqui os números para não me enganar. Se não me engano, há 1.785.000 estrangeiros inscritos no Sistema Nacional de Saúde. 1.785.000. Mas nós só temos cá 1.600.000 estrangeiros. Ou seja, nós temos uma série de maltas que nem sequer cá está, mas que está a beneficiar do nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu repito, 1.785.000 estrangeiros inscritos no SNS. Nós temos uma população de 11 milhões. Como é que um Serviço de Saúde, que já não tinha para os seus, consegue responder eficazmente, sobretudo nas grandes metrópoles, com, quer dizer, quase 20% de inscritos estrangeiros, que também têm direito à saúde, naturalmente. Se pagam impostos nem os direitos. Mas é que já não havia serviços antes. Esta é que é a questão. Portanto, o que é que se fez para receber estas pessoas todas? Dissemos que eles podiam vir. Dissemos que era importante virem. O Estado disse venham. E agora chegam cá e não têm saúde. Ou ocupam a saúde dos outros. O que é que está a acontecer? A classe, já não é a questão privado-público. Hoje estamos a ficar com o público. Basicamente, o serviço de saúde para os imigrantes e o privado é para onde vão os portugueses. Isto está tudo ao contrário. Quer dizer, os portugueses é que pagaram o sistema de saúde, não foram os outros. E estes números, eu li-os hoje, eles têm que ser nunca confirmados. Nunca foram só portugueses. É evidente que não, eu estou a dizer em geral, evidentemente. A questão é... Mas isto é grave, quer dizer, como é que temos mais inscritos do que imigrantes? Como é que temos mais estrangeiros inscritos do que imigrantes? Pessoas que se inscreveram e depois saíram do país. Exato, mas estão inscritos, podem... Olha, eu dou-te um exemplo. Os nossos imigrantes... Mas o Estado nunca geriu bem. Normalmente tem pessoas inscritas que até já morreram. Zé Carlos Castro, os nossos imigrantes lá fora, que pagaram impostos cá, pagaram também para o Serviço Nacional de Saúde, foram postos pelo governo de António Costa como inativos. Os nossos, os portugueses. E os outros estão inscritos cá, mesmo não vivendo cá. Então isto não é um país ao contrário. Isto não é um país a brincar. Bom, temos que ir em frente, o tempo voa. Defesa. Temos que investir na defesa para ser uma inevitabilidade face à situação internacional, mas também motivação não queria dizer exigência, mas a Comissão Europeia assim o deseja. O Governo fala em 1,5% do PIB, 1,5%. Ora, se acrescentarmos o investimento que é necessário na habitação, que rondará os mesmos valores ou mais, estamos a falar de 4 ou 5% do PIB, que precisamos para investimento imediato. É aceitável ter déficit para cumprir esse objetivo? O mais fácil politicamente é dizer assim: vamos esquecer a defesa, temos é que investir em habitação, saúde e segurança.
E segurança interna. Eu acho que um político, no dia de hoje, que diga que não devemos investir mais em defesa está a ser absolutamente irresponsável. Não é popular, não dá votos, estamos a 20 dias de eleições. Mas depois há a conversa das contas certas, não é? Mas nós temos que ter dois tipos de defesa. Uma, temos que ter uma carreira militar atrativa. Eu tenho estado em muitas feiras de recrutamento de emprego em Lisboa e no Porto, onde os militares deixam claro que a carreira não é atrativa para os jovens. E esse é um problema, porque não estamos a conseguir recrutar jovens. Dois, nós temos que fazer um investimento em estruturas militares que estão absolutamente obsoletas em Portugal. E não é só em Portugal, é na Europa toda, ou na grande parte da Europa, tirando a Europa de Leste, que há uns anos se viu afrontada com o problema da invasão russa da Ucrânia. Nós temos a maior parte da Europa Ocidental a dormir em matéria de defesa. Porquê? Porque ficámos à sombra do chapéu americano depois da Segunda Guerra Mundial. Isto não é popular dizer, nem dá votos, mas se for Primeiro-Ministro, como espero, eu vou fazer também uma apologia séria do investimento crescente e sustentado em defesa. Porque entendo que não há outra aliança que não a NATO para nos defender. Não há outra. Nós temos que cumprir as nossas obrigações perante a NATO e só na NATO é que podemos defender-nos de ameaças externas, como da China, da Rússia e de outras, do norte de África, etc. Por outro lado, nós temos que cumprir com os nossos aliados. Não basta dizer aos outros, paguem. E nós também estamos cá só depois para beneficiar. A NATO tinha acordado 2% do PIB em matéria de Mas a questão alcance. é, mesmo que tenha que colocar em causa o equilíbrio das contas Daí públicas... a importância de podermos ter obrigações europeias, Eurobonds, capazes de amenizar o peso desse investimento nos orçamentos nacionais. Eu acho que toda a Europa percebeu que tem que fazer um esforço conjunto para ter uma defesa conjunta. E acho que isso toda a gente compreendeu. Quer dizer, o Bloco de Esquerda e o PCP não compreenderam, mas isso é um modelo que já está ultrapassado e também as sondagens não mentem. Agora, de quem quer governar, nós sabemos que a defesa hoje é a defesa europeia e ao mesmo tempo é a defesa da NATO. Nós temos que conseguir tocar nestes dois palcos. A defesa europeia, onde temos que avançar, provavelmente numa situação de dívida europeia comum para o investimento na defesa, e aí até estamos mais ou menos em acordo com o que tem sido dito, embora sejamos mais ambiciosos. Por outro lado, uma defesa intransigente da NATO. E acho que quem defende sair da NATO e diz que a NATO podia ser dispensável é não perceber o que está acontecendo na Ucrânia e que pode acontecer na Polónia e que pode acontecer no resto da Europa. Portanto, sim, temos que aumentar o investimento em defesa. O ideal é que haja um mecanismo europeu para abater um pouco o peso no orçamento e nós vamos fazê-lo também se ganharmos as eleições. Temos só 3 minutos e temos que falar da governabilidade, dependendo, é claro, do resultado eleitoral, mas o Chega muito provavelmente terá uma palavra a dizer mesmo, não ganhando as eleições, que não é provável. A questão é, Luís Montenegro tem dito, ou até no debate, disse algo do género, é impossível governar com o Chega, ou disse várias vezes aquela questão do não é não. Era possível, de algum modo, é possível o Chega apoiar caso a caso o governo sem haver nenhum acordo com a AD? Mas já o fizemos no passado. Mas também fizeram com o PS, não é? Não, nós não fizemos nada com o PS. Nós defendemos fim das portagens e o PS, o PCP e outros também estavam de acordo connosco. Quer dizer, eu não posso defender uma coisa aqui quando chegar ao Parlamento. Se os outros também defenderem, eu digo, afinal já não quero. Acabar com as portagens era um dever nacional, era um imperativo patriótico. Não teve nada a ver com o PS, ou com o PCP, ou com a Iniciativa Liberal. Eu continuo a achar que nós pagamos uma brutalidade de portagens que estradas que já pagámos dezenas de vezes. Portanto, não concordo. E seja o PS, seja o PSD, seja a Iniciativa Liberal, isto é para fazer. Por outro lado, o Governo não se pode queixar. Em muitas matérias, foi o Chega que permitiu, olha, lembro-me do IRS jovem, e de outras, o Chega permitiu a viabilização de medidas do Governo. Ou seja, é possível, a pergunta é possível um governo da AD minoritário governar com os votos do Chega? Castro, o Chega tem este património já parlamentar que nos orgulha. Nós já votámos a favor de propostas de todos os partidos quando são boas. Não há nenhum governo ou partido da oposição que diga assim, olha, eu ouvi o Paulo Raimundo à minha frente no debate dizer, eu questionei-lhe, Paulo Raimundo, porquê é que votou contra isto do Chega? Porquê é que votou contra isto? Porquê é que votou contra isto? André Ventura, eu não dou para esse peditório, vocês já sabem que nós votamos tudo contra o que é vosso. Isto é uma forma de fazer política, não é a minha. A minha é essa, a proposta é do PCP, ou do PS, ou da Iniciativa Liberal, ou do PSD. Se for boa, nós aprovamos. O Governo não pode queixar-se de dizer assim, o Chega tem sido absolutamente irresponsável. Mas, André Ventura, a questão aqui é, temos que ver de uma forma mais global, no sentido. O Governo pode até concordar pontualmente com isto ou aquilo vindo do PS, mas naquele momento não ser execuível, porque a intenção do Governo é apostar mais em A, B ou C. E aprovar tudo porque parece bom aquela lei, pode pôr em causa a estratégia do Governo. Não é? O Governo comprometeu-se a descer já este ano 2% do IRC. Chamaram-lhe choque fiscal. Chegou o aumento do orçamento, venderam só o PS e esqueceram os empresários. Nós não estamos a falar das grandes empresas, não estamos a falar da Jerónimo Martins e da Sonai, estamos a falar dos empresários que têm que sobreviver todos os meses no inferno de burocracia e de impostos. Nós dissemos, desculpe lá, tem que cumprir a sua palavra.
O Primeiro-Ministro disse o que é que fez, saiu ao pé de nós e foi correr para os braços do Partido Socialista. E depois queixa-se do Chega. Não, tem que se queixar da atitude dele próprio. A imigração. E eu aproveito para responder aqui na CMTV a uma coisa que tem sido... Só para fechar, que é o Governo diz, o Chega fala muito de imigração e de facto apresentou propostas para a imigração que nós não concordámos, como cotas, mas chubaram a nossa unidade de fronteiras, a tal unidade de fronteiras da polícia. É verdade, mas isto tem uma razão. É que nós disponibilizámos-nos para viabilizar esta unidade e a reforma que o PSD queria fazer com uma reforma óbvia que era preciso fazer, que era os vistos de curta duração, e nomeadamente da CPLP, entra quem quiser, entra sem qualquer controle e depois diz que vem à procura de trabalho. Nós dissemos, muito bem, meus senhores, vamos fazer isto, mas se queremos controlar a imigração a sério, vamos acabar com este regime ridículo de vistos de curta duração. O PSD primeiro disse uma coisa, nas costas foi fazer outra e disse que não. Quer dizer, o PSD não se pode queixar de falta de responsabilidade do Chega. Pode-se queixar é de tentar a todo momento destruir o Chega e a todo momento encurralar-nos. Última pergunta, tem que ser uma resposta curta. O que os portugueses querem saber neste caso é se o partido Chega poderia viabilizar um governo da AD com a IL ou sem a Iniciativa Liberal, porque isso pode pesar na decisão, é o chamado voto útil. Teme o Chega o voto útil nestas eleições? Segundo todas as sondagens que temos, esperamos agora pela nova do Correio da Manhã, mas as últimas duas que temos, quer da RTP, quer da SIC, põe o Chega até num valor muito acima do de 2018, num caso 20% quase e no de 21%. Portanto, as pessoas compreenderam, o esforço que eu fiz para ter uma maioria com o governo de quem eu desconfiava. Mas fizemos um esforço para dar uma maioria às pessoas. As pessoas vão fazer outra vez? Isso. Viabilizámos o governo. A seguir às eleições, não viabilizámos a moção de rejeição. O Chega tem sido sempre responsável. Agora, chegou o nosso momento também de dizer, dê-nos uma oportunidade de nós de governar. Quer dizer, andámos sempre nisto, PS e PSD, um ano para o outro. Já vimos que isto não muda nada. Dê-nos uma oportunidade. Dê-nos uma oportunidade de poder mudar as coisas a sério. Portanto, chegou o nosso tempo de dizer, para lá de viabilizar, não viabilizar, deixem-nos nós tentar governar uma vez. E também lança a questão ao PSD. Se o Chega ficar à frente no dia 18, se o PSD viabilizará um governo de maioria do Chega. Obrigado por teres vindo aqui ao Grande Jornal. Boa noite.